podia ser um dia melhor para tratar sobre isso, porque hoje é o Dia Mundial da Floresta, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o Dia Mundial da Poesia e o Dia Mundial da Infância. E a gente está aqui hoje para falar de existências, resistências, desafios para uma educação e cultura amorosa e solidária. Eu estou mediando a mesa hoje, eu sou Manuela, vou me autodescrever como eu aprendi com a professora Sandra, que é uma grande ajuda escritora aqui da Bahia. Eu sou branca, com cabelos grisalhos, estou super sorridente, meu coração está aceleradíssimo por estar aqui com vocês hoje. E vou apresentar as professoras que estão aqui com a gente hoje para apresentar esse tema. Professora Raquel Traparelli, atua como educadora e gestora ambiental, doutora em ciências pela USP, é pesquisadora, colaboradora na OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc USP, na ANPEA, Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Atua principalmente nas seguintes temas: formação de educadores ambientais, transição para sociedades sustentáveis, políticas públicas, programas e projetos de educação ambiental. Professora Dulce Almeida, mãe da Pri, mãe da Carol, filha da dona Angelina, professora titular da Universidade de Brasília, socióloga com formação e paixão. Fez algumas incursões em terras do Agreste, Campina Grande, UFPB, no litoral, João Pessoa, UFPB, e depois no Cerrado, onde se fixou, doutorado em sociologia. Atravessando o oceano, de Brasília para Salamanca, com Mariana Henrique, primeiro pós-doutorado. De Brasília para Maryland, com David Andrews e Shannon Jair, segundo pós-doutorado. E de Brasília para Estrasburgo, com David Le Breton, que estava aqui com a gente ontem online, no terceiro pós-doutorado. Lidera o grupo Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza, criado em 2012. E a última publicação em livro, Ao Mestre com Carinho, Memória e História da Educação Física da Universidade de Brasília, em parceria com a professora Ingrid Rivers e a professora Alessandra Coimbra, que está sendo lançado aqui. E a cria da casa, professora Thaís Ferreira, é doutora em Educação e mestre em Dança pela UFBA, pesquisadora de comunidades tradicionais caiçaras e quilombolas, é coordenadora de ensino, pesquisa e extensão em relações com a comunidade na Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, onde desenvolve projetos de educação ambiental com crianças e adolescentes vinculados ao Centro de Referência da Assistência Social, CAS, e é membro do Laboratório Interdisciplinar de Educação e Meio Ambiente, LABEDU, e é mãe de 2 garotos fofíssimos, Nicolas e Theo, que é um pedaço do coração dela no mundo. Então, gente, nesse dia super especial que a gente vai falar sobre educação amorosa e solidária, eu pensei em trazer primeiramente umas palavras de Rubem Alves. Ele falava que no medo, que é a antítese do amor, não se pode aprender. Ele dizia que um olhar pode tranquilizar e amedrontar, sem precisar dizer nada. E ao passo que a tranquilidade excita a inteligência, o medo simplesmente nos paralisa. E queria trazer também a memória de professora Margarida Alves, que era uma campesina, e ela lutava pela educação do campesinado. E ela dizia que medo nós temos, mas não usa. E ela era simplesmente movida pelo amor. Ela é descrita por algumas pessoas como a flor que amedrontava os poderosos. Então, com esse ímpeto de amor nos nossos corações, passo a palavra para a professora Dulce Almeida. Obrigada, Manuela. Obrigada. Boa noite a todos, presentes aqui. Eu vou falar de uma pesquisa. É uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há mais de 10 anos. Então, é uma pesquisa que envolve muita doação e muito amor da minha parte do parto. O título também foi
itinerância e por visitar. Queria agradecer a Universidade Federal da Bahia, né, a professora Cecília, pelo convite, né, que foi feito para estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa experiência. A minha universidade, né, a Universidade de Brasília, sou professora da Faculdade de Educação Física lá, ao CNPq, que financiou parte dessa pesquisa, e a Fundação de Apoio à Pesquisa, que financiou durante muito tempo esse projeto no edital de demanda espontânea. Né? E aí eu quero começar, né, na verdade, a ideia é que a gente converse um pouco, né, sobre essa minha pesquisa, né? Se a gente vai falar, né, de amor, de afeto, né, de troca, é preciso que a gente lembre que os corpos se afetam, né? Então não se pode fazer uma pesquisa, na minha avaliação, né, digamos que eu tenho um pouco mais de idade do que alguns de vocês presentes, né, sem a gente ser afetado também por aquilo que a gente pesquisa, né? Ou seja, a pesquisa ela emociona, ela apaixona, né? A gente está presente na pesquisa, a gente pode dizer assim, né, de corpo e alma, né? E aí, tudo isso, na verdade, todo esse embrólio, né, que compreende essa pesquisa de quase 10 anos, ela começa a partir de uma questão de partida sobre a sociologia do corpo, né? Eu sou uma pesquisadora do corpo já há um tempo, né, desde 2004, né? Posso dizer que eu sou uma pesquisadora do corpo e estava dando início a um processo de pós-doutorado nos Estados Unidos sobre a constituição da sociologia do corpo no Brasil. E eu tinha hipótese, né, uma premissa, exatamente uma hipótese, de que a escola de Chicago, não sei se vocês conhecem bem, né, o Departamento de Sociologia de Chicago, um departamento de sociologia muito consolidado, né, ele tinha uma certa influência na constituição da primeira formação de sociólogos no Brasil, os primeiros que vieram aqui estudar, né? Essa primeira turma, ela acontece no Brasil na década de 30, mais ou menos 34, 35, né? E veio um pesquisador norte-americano para cá e ele veio fazer o estudo dele na Bahia, sobre os negros na Bahia. O título do livro chama Negros in Brazil, a study of contact racial conflict, alguma coisa assim. E então, racial conflict. A partir desse livro, né, e essa era a minha hipótese mais assim, segura, né, esse autor foi um autor que desencadeia uma visão de sociologia do corpo no Brasil. Ou seja, a partir desse livro, a gente vai ter, né, e é isso que eu estou tentando defender, né, a gente vai ter uma concepção de corpo presente, né, claro que a gente está falando do corpo negro e do racismo no Brasil, né, concepção de corpo presente construído por alguém de fora, né, por um homem branco, americano, norte-americano, né, que veio para o Brasil com uma concepção de racismo pautada lá nos Estados Unidos, né? Então, essa história que eu vou contar para vocês, ela é parte do que eu estou chamando de uma etnografia historiográfica, também é uma proposta metodológica do meu livro, não é? O livro que faz parte do livro que eu vou lançar, né? É uma proposta metodológica que obviamente,
da sessão de obituário. Então, quando a gente está fazendo, né, esse experienciamento da pesquisa, quando a gente está fazendo uma pesquisa, sobretudo uma pesquisa que eu chamo de etnográfica historiográfica, essas informações elas são muito importantes, né, essas informações que a gente acaba, por vezes, né, não despertando tanto interesse, elas são muito importantes e elas acabam dando um caminho para a gente. Foi o caso desse obituário. Né, ele tinha nele um endereço de onde ele havia, o local onde ele havia falecido, né, a esposa do dono, e então eu vou atrás desse endereço nos Estados Unidos. Né. Paralelamente, eu havia lido na tese da Isabela Silva, né, eu havia lido o obituário daí, eu havia lido na tese dela, né, eu havia lido que grande parte dos documentos do Donald Pearson estavam numa universidade na Flórida também. Né? Então, o endereço era da Flórida e parte dos documentos estavam na Flórida. Eu morava em DC, eu estava morando nos Estados Unidos, em Washington. Então, não tive dúvidas, né? Então, por isso que a itinerância, assim como foi a vida do Donald Pearson, foi uma vida de itinerância. Ele ia viajando, ele morou 20 anos no Brasil, ele fez o doutorado dele, depois ele volta para o Brasil e passa 20 anos aqui. Então, toda a história dele, ela é construída nessa situação de itinerância. Ele era um pesquisador nato e ele vivia de bolsa de pesquisa. Muitos de nós sabem exatamente o que isso significa, viver de bolsa de pesquisa. Ele passou a vida inteira dele, praticamente, com exceção do período que ele fica no Brasil, os 20 anos, como eu falei antes, né, ele é um dos fundadores do grupo da primeira escola de sociologia, que é a Escola de Sociologia, Escola Livre de Sociologia Política, né, e mais tarde, né, gera, né, produz o Universidade da USP. Então, o primeiro grupo de sociólogos ele estava aí dentro. Dentre eles a gente tem, por exemplo, o autor provavelmente se conhece, Roger Bastille, vocês já ouviram falar, Roger Bastille estava ali, Claude Lévi-Strauss, Emily Williams. Então, eram vários intelectuais estrangeiros que vieram para o Brasil formar os sociólogos. E formam aquela primeira geração, né? O professor Fernandes foi formado ali, né? A primeira geração dos sociólogos foi exatamente formada por ele. Ele foi professor do Florestan, né? Então, todos os caminhos me levavam, né? Voltando aqui, me levavam para a Flórida, o endereço da universidade mais o obituário. Então, quando eu chego na Flórida, né? E aí eu acho que depois vocês vão ter a oportunidade de ler o trabalho, né? Espero que eu vou especializar com vocês, né? O endereço que eu tinha na Flórida, né? Primeiramente eu visitei os arquivos lá na Universidade da Flórida, na Gainesville, e depois eu fui à procura do endereço. Né? Aqui eu acho que tem algumas coisas interessantes. Né? O que é a sensação de pesquisar documentos? Alguém já teve essa experiência? Vocês já tiveram documentos históricos? Vocês já passaram por isso, pesquisar documentos históricos? Já? Que sensação traz para vocês? Porque para mim foi de uma profunda emoção. E aí eu pensei assim, né? O que significa entrar na George Arson Library e fazer essa pesquisa sobre esse autor, né? Me defrontar com os documentos que ele escreveu. Porque a gente tem lá no arquivo, agora eu
já havia mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. As notas de aula, né, que estão ali com as letrinhas dele, elas são particularmente estimulantes, para não dizer apaixonantes. Aqui as notas de aula, né? E aí a letra, né, o desenho dela, todo o material, parece que você está vendo assim, com cuidado, porque eu sou tão desleixada com a minha letra, sabe? E quando eu olho para a letra dele, o carinho, a forma de escrever, as explicações que estão assim, colocadas em cada termo do lado, assim, as sinalizadas, né? Enfim. Foi realmente algo que trouxe para mim uma sensação, uma mistura, né, de emoções. Né? E aí, da Universidade da Flórida, eu vou então procurar aquele endereço do obituário. E aí, aonde é que o endereço do obituário me leva? Né? Me leva ao Charlotte Meadfield Retirement Center, ou seja, um asilo. Né? Então, a Ellen e o Donald Wilson, resumindo, eles morreram, os dois morreram, passaram os últimos anos da vida deles num asilo de idosos. Né? Agora, eu e a Belém, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, sobre a relação, sobre essa relação de cuidado. Eu perdi minha mãe faz 2 anos, né? Essa relação de cuidado que a gente tem com os nossos mais velhos, né? De carinho, afeto, né? A visão que a gente acaba tendo com eles, mas no caso do Donald e da Ellen, eles não tinham filhos, né? Então eles talvez não tivessem outras possibilidades. A Ellen tinha família, para ficar lá no obituário dela, o nome dos irmãos que não moravam na Flórida, e eles escolheram a Flórida para viver, né? Então essa é outra sensação, e realmente a sensação para mim do inusitado, né, que aparece desse capítulo que é bonito, né? E é o fato de eles morarem, né? Deles viverem os últimos anos de vida no asilo de idosos. Eu não imaginava que realmente, eu não acreditei, na verdade eu queria até ir embora quando eu olhei que era um asilo de idosos. Eu falei, não vou embora daqui. Mas aí eu pensei, não, vamos lá, né? E aí então eu falo um pouquinho, né, do que significa Mayfield, né, de como quais as impressões que eu tive quando eu estava por lá, né? E aí, quando eu cheguei para me apresentar no asilo, né, nessa casa de idosos, eu fui atendida por uma pessoa que falou assim, eu perguntei, aqui que morou a Ellen? Isso e tal. Não, nós não conhecemos a Ellen. Aí eu falei, a esposa do Donald Wilson. Aí eu falei, sim, o Donald que a gente conhece. Então a Ellen morreu um ano antes, né? Ela não lembrava da Ellen, mas lembrava do Donald. E aí ela me permitiu visitar, né, o espaço, inclusive o quarto onde ele viveu, né, que é o quarto 21. Então tirei fotos, e fizemos uma entrevista, né? Pedi para entrevistar. Eu nunca imaginei que eu ia poder, né, ter essa oportunidade de entrevistar. Ela foi muito receptiva, disse que gostava muito dele e lembrava muito dele também, né? Então ela me contou realmente alguns detalhes, né, que foram bastante significativos para entender um pouco mais a personalidade do Donald, né, desse sociólogo que é muito esquecido no Brasil. Né? E uma das coisas que ela fala, né, pergunta algumas questões e ela vai enunciando algumas coisas que para ela são importantes, mas uma das coisas que ela fala, vocês vão ter assistido uma palestra do Davi Leviton. E o Davi Leviton tem um livro que chama Desaparecimento de Si. Vocês já viram esse livro? Todo mundo precisa ler. Todo mundo precisa ler esse livro.
quarto do Pearson, né? Tudo é confinado no quarto. A outra questão, que curiosamente, olha só que coisa mais curiosa, né? Quando eu fui reler a entrevista agora, ela fala que o Donald Pearson colecionava pedras. E ela gostava muito de conversar com ele, porque ela gostava muito de arqueologia. E aí, quando eu leio o livro da filha Brigham, da filha Brigham fala: você sabia que os idosos gostam de colecionar pedras? Porque como eles não podem levar para o quarto onde eles vivem tudo aquilo que eles têm, eles costumam acumular objetos pequenos que eles podem acessar facilmente naquele objeto pequeno, uma pedra e as memórias dele. Então é exatamente isso. O que ela fala, ele descreve no livro, né? Então eu achei muito interessante, particularmente essa passagem das pedras, né? Que é a nossa entrevistada, que é a diretora, né, do Brasil, fala. Por fim, eu pergunto para ela, né, se ele era feliz. Ele é feliz? Ele era feliz? Ela falou que sim, que ele era muito feliz. Ele era tão feliz que ele não queria partir. Mas ela, quando ele faleceu, ela disse que estava do lado dele, segurou a mão e falou: olha, Pearson, você pode ir, porque a Ellen está esperando por você. E o Davi Lebreton também fala isso no livro, né? Ele fala que, no Desaparecimento de Si particularmente, ele fala que quando o idoso, né? Quando a pessoa, eu não gosto desse termo, né? Quando a pessoa que envelheceu perde o seu parceiro de vida, seu companheiro de vida, ele entra num processo de enlutamento. Então a possibilidade dele morrer é muito mais rápida, né? Então ele exatamente, o Pearson morreu, aí ele morreu em 94, o Pearson em 95, né? E quando ela fala para ele que ele encontra a terra, né? Aí ele vai embora, né? Ele parte, enfim, né? Passa pressiona. Então isso é muito significativo também. Enfim, quando eu saí de lá, né, terminando a entrevista, ela falou para mim: eu gostaria de dar para você os 2 objetos que estão aqui, que ninguém veio recolher. Então eu fui a responsável por trazer para o Brasil. No mundo há 2 arquivos, né, que tem coisas do Donald Pearson, que fica lá em Gainesville e o outro fica na Unicamp, o arquivo é de gato. Então eu trouxe para o Brasil os 2 objetos que ela me deu, que pertenciam a ele, né? Um pequeno vaso grego, né, com inscrições corporais, que é aquele lá, e o livro, que é um dos últimos livros que ele escreve, é O Homem do Vale de São Francisco. E o livro eu ainda não fiz a doação, porque eu quero ler com muita atenção, enfim, porque tem inclusive manuscritos dele. E aí eu sou meio apegada, acho que a letra dele. Enfim, essa é a minha história, né? A história que eu vou contar hoje para vocês. É uma história que realmente me emocionou muito. Acho que do começo ao fim. E é uma história que eu tive, no livro eu falo isso na final, na conclusão, né? Muita dificuldade de fechar. Porque é uma coisa que me apaixonou profundamente. Dá para sentir o amor exalando de todos os seus poros. E já que hoje é dia da poesia, a fala da senhora me fez lembrar muito de Adélia Prado. E ela dizia que falar da morte intensifica a vida. Né? E a gente vai vivendo como se a morte não existisse, como se a morte não fizesse parte da própria vida. A vida, não existe vida sem morte. Né? É o nosso ciclo natural, vida, morte, vida. Então, muito agradecida.
Boa noite, todas e todos, todas. Que alegria estar aqui nesse momento de diálogo. Agradeço essa oportunidade de podermos conversar sobre esse tema. Quero agradecer toda a comissão organizadora do evento, toda a equipe do HCL, Thaís, Dulce, que estão aqui comigo nesse momento de troca, além de todos vocês, né, que estão aqui primeiro ouvindo e depois espero aqui trocando, compartilhando aí as impressões dessas provocações, né, que fomos convidados a fazer aqui nesse momento inicial. Eu vim lá do interior de São Paulo, de Piracicaba, e represento a OCA, o Laboratório de Educação Política Ambiental, da Exalc, da USP. E o que eu vou trazer de reflexões, de provocações aqui, é fruto desses anos de estudo, de pesquisa, de experiências que a gente tem vivido nesse grupo tão efervescente que é a OCA, lá na USP de Piracicaba. O nome, né, dessa mesa muito me inspirou, né? Então, resistências e resistências, desafios para uma educação e uma cultura amorosa e solidária. E quando eu penso nesses desafios para uma cultura, para uma educação amorosa e solidária, me vem a necessidade de uma revolução. É preciso que a gente pense propostas de uma educação que seja revolucionária, que tenha força, inclusive política, para promover transformações que cheguem a nesse nível de mudanças culturais, pautadas pelo amor, pautadas pela solidariedade, pela generosidade, entre outros valores que são fundamentais para a convivência humana. Então, vindo dessa trajetória do campo da educação ambiental, eu quero compartilhar hoje algumas reflexões nesse escopo da educação ambiental revolucionária. E para isso, eu organizei as minhas reflexões em torno de 4 perspectivas, que para mim são fundamentais para que a gente consiga exercitar uma educação ambiental que de fato tenha força para ser revolucionária. A primeira perspectiva é a indignação, a segunda, a conexão, a terceira, o mergulho ao mundo e a quarta, as micro-revoluções. Então eu vou passar brevemente por cada um desses pontos, trazendo elementos que nos inspirem a pensar como de fato atuar numa perspectiva educadora, ambientalista e sobretudo revolucionária, com vistas, e aí já entramos no primeiro ponto, a não naturalizar as múltiplas formas de degradação, de exploração, de opressão que vivemos hoje na nossa sociedade. Talvez até para não entrar em contato com uma sensibilidade tão profunda diante de um cotidiano avassalador dessas questões no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se distancia emocionalmente, né? Mas como a gente pode não naturalizar 17 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar? Esses são dados de 2021. Como que a gente pode naturalizar 10% das pessoas mais ricas desse país serem responsáveis por 57% da renda nacional? 10% tem mais da metade da renda desse país. Isso foi publicado no Mapa da Desigualdade, que foi lançado pelo PNUD em 2021. Então, muito no bojo, né, do abismo social que se construiu durante a pandemia, mas que desconfio que se perpetua mesmo nesse segundo momento que temos hoje, né? Então, o primeiro passo para uma educação ambiental revolucionária é que ela fomente em cada participante, em cada educando, em cada educador, a capacidade de se indignar e não naturalizar esse caos, essa degradação, essas situações de exploração que vivemos hoje. Isso é fundamental, uma perspectiva crítica, né? Isso gera uma sensibilidade que, no fundo, é dotada pelo amor, é dotada pela solidariedade. Solidariedade com todos os seres vivos habitantes desse planeta, seres vivos animados, seres vivos inanimados por vezes, né? Então, quando a gente chega nesse segundo ponto da conexão, um aspecto importante é pensar conexões com a Terra enquanto planeta, a Terra enquanto sustentação da vida, o território que vivemos, terra, território, não é outro, eu tenho que ter anotação, bem comum e espiritualidade. Então, quando a gente pensa a Terra enquanto um organismo vivo, enquanto Gaia, enquanto Pachamama, enquanto Mãe Terra, um ser vivo dotado de complexidade, de relações, de processos que acontecem ali.
No âmbito da terra, pensar a sustentação da vida, mas não só a terra enquanto a terra que a gente pisa, mas podemos expandir para os rios, para o ar, né, para os elementos da natureza. E aí me lembro com muito carinho das situações do Ayrton Krenak, dos livros que ele tem escrito, né, quando ele diz que o doce é o nosso atum, é o nosso avô. Quando ele olha para a montanha e fala, a gente olha para a montanha e vê se o dia vai ser bom ou se não vai ser bom pela cara que a montanha está naquele dia, né? Então é um valor de existência que vai muito além do valor utilitário que nós seres humanos atribuímos, né, aos recursos naturais, aos bens naturais. Então, a educação ambiental e emocional tem que ser capaz de promover conexão entre os seres humanos, os participantes, os educandos, e a terra, os rios, a montanha, todos os seres vivos, animados ou inanimados. Um outro elemento fundamental é o território, né? Pensar as relações de poder, pensar a paisagem de um território, pensar todos os aspectos sociológicos que envolvem o território. É importante, a gente precisa criar conexões com esse território. Sabe aquela coisa, a cabeça pensa e os pés pisam? Né? Uma metáfora para que a gente se aproprie de uma cultura, de um território que a gente vive e a partir disso gere conexões, porque sem essa conexão a gente também não consegue promover transformações profundas. E de novo, o amor, a solidariedade como esse eixo transversal. É impossível a gente se conectar com a terra, com o território e fazer, eu diria, qualquer tipo de conexão sem amor, sem solidariedade, sem generosidade, sem compaixão. Então são elementos fundamentais. Outro aspecto importante nesse campo das conexões me parece ser o bem comum. O comum enquanto algo que é compartilhado, que pode ser a montanha ou o rio, como o Renato diz, mas que pode ser um conhecimento coproduzido, algo que é compartilhado por um grupo de pessoas e por todos cuidado. Né? O comum, uma perspectiva de fortalecimento do senso de comunidade, que o capitalismo tanto insiste em quebrar, porque sabe que aí vem a força da conexão. Então, pensar o comum significa, para mim, a gente compreender aquilo que é coletivo, que traz unidade a todos que estão envolvidos e que fortalece esse senso de comunidade, que por si só já é revolucionário, né? Pensar processos de fortalecimento comunitário nessa sociedade que vivemos hoje. E uma última dimensão de conexão, dessas que eu listei nesse exercício, é a dimensão da espiritualidade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece a dimensão espiritual de cada um de nós, seres humanos, desde 1948. Há muito tempo a ONU já reconhece que todos nós temos uma dimensão espiritual e que, portanto, precisa de cuidados, inclusive médicos, de saúde. Né? A gente fala muito de saúde física, de saúde mental, mas a OMS fala desde 1948 de cuidados de saúde espiritual. E muitas vezes esse tema ainda é tabu em muitos espaços, né, que a gente frequenta. O David Copenaua, por exemplo, ele vai trazer uma perspectiva de espiritualidade que é transcendente, né, como muitas das religiões, das perspectivas filosóficas que conhecemos. E outras lideranças, outras abordagens vão trazer uma perspectiva imanente de que a espiritualidade, além de estar no lado indivíduo, está nesse mundo que a gente se relaciona no nosso cotidiano. Mas como tratar isso como educação ambiental se propõe a ser revolucionário? Né? Alguns caminhos, algumas reflexões que nós temos feito na OCA vão na direção de uma espiritualidade que seja laica, no sentido de acolher toda a diversidade religiosa e espiritual, inclusive das pessoas que não acreditam em Deus, né? Ateus, agnósticos, que não acreditam, mas que seja uma abordagem inclusiva. Então esse termo laico se refere mais à inclusão do que à aversão a religiões que o senso comum costuma trazer, né, para esse termo. Então essa abordagem da espiritualidade laica é algo que temos trabalhado nessa direção de ter valores fundamentais para a convivência humana. E certamente o amor e a solidariedade têm um lugar grande nesse processo. Né? Mas não basta uma espiritualidade laica, tem que ser uma espiritualidade crítica. Uma espiritualidade crítica que se indigna com o atual estado de degradação e que busca estratégias de enfrentamento, inclusive por uma abordagem espiritual. Exatamente por estar pautada nesses valores fundamentais para a convivência humana, cria estratégias
da espiritualidade prática em âmbito pedagógico, em âmbito de processos educadores, né? E por mais desafiador e por mais difícil que seja em muitos momentos a capacidade de diálogo sobre esses temas, nos parece que é um aspecto importante de ser perseguido continuadamente. Então, conexão com a terra, com o território, com o comum, com o bem comum e com a espiritualidade. Bom, e aí então vamos para a próxima perspectiva, né, que eu comentei, que é a do mergulho ao mundo. A perspectiva do mergulho ao mundo, ela busca, em sentido pedagógico, criar espaços para o encontro de sentidos. Então, pensar processos pedagógicos que sejam pautados por uma pedagogia científico-espiritual. O que isso significa na prática, né? Significa processos pedagógicos que sejam capazes de promover reflexões, de promover vivências, de promover experiências, insights, construção de conhecimentos que vá num âmbito mais profundo sobre a nossa visão de mundo, para a consolidação dos nossos valores internos individuais e dos nossos valores coletivos. Então, estratégias de mergulho ao mundo a gente pode desdobrar em instrumentos pedagógicos, técnicas pedagógicas para isso, mas em âmbito mais amplo, né, pensando em termos de método, a gente pode falar em uma educação científico-espiritual que vá na perspectiva de uma espiritualidade laica, crítica e prática, e de uma ciência engajada, decolonial, uma ciência militante, né, que busque também a transformação social. Então, eu estou segmentando, né, algumas abordagens, mas elas são muito complementares, né, elas se fortalecem, elas vão trazendo outras palavras, outras formas de apalpando que a gente está tentando identificar, definir como uma educação ambiental revolucionária. As estratégias de mergulho ao mundo, elas precisam provocar reflexões mais profundas no sentido de qual é a minha utopia, para onde queremos caminhar enquanto grupo, enquanto sociedade, né? Quais valores são importantes para mim, quais valores são importantes para essa comunidade que eu vivo e como que a gente pode construir isso de forma participativa, cooperativa, de forma a enfrentar as problemáticas que estamos tendo que lidar no nosso cotidiano, né? Quais são as necessidades simbólicas criadas pelo capitalismo e que talvez nem sejam necessidades que realmente eu tenha no meu cotidiano, mas eu assumo isso diante de uma identificação simbólica, né, proposta. Então, esse tipo de reflexão podem ser provocadas nessas propostas, né, que estamos chamando de mergulho ao mundo, que nada mais são do que promover essas experiências de reflexão sobre o meu lugar no mundo, sobre o meu lugar de contribuir para uma transição para sociedades sustentáveis e uma transformação social de forma mais ampla. E por fim, o quarto aspecto que eu queria destacar são as micro-revoluções. Então, pensar intervenções educadoras, intervenções socioambientalistas que incidam nessas problemáticas identificadas. E aí, preferencialmente com comunidades de aprendizagem, né? Uma pessoa sozinha pode fazer uma intervenção, essa intervenção tem impacto, mas ela é muito mais forte se a gente está em grupo, se a gente tem uma cola, se a gente cria bons encontros que aumentam a nossa potência de agir, né? Como dizia Spinoza, encontros alegres, encontros prazerosos, que aumentam a nossa potência no mundo. Isso se dá por meio da comunidade de aprendizagem, que busca interpretar criticamente uma realidade que se apresenta, identificar as problemáticas e buscar as solucionáticas, né? Como já diziam, né? Encontrar as soluções, as estratégias de enfrentamento. Isso são micro-revoluções. São micro porque elas podem ser muito locais, eventualmente pontuais, eventualmente fragmentadas, mas a busca continuada é que cada vez mais elas ganhem escala através de um conjunto de estratégias para que a gente incida em políticas públicas. Então, as micro-revoluções, elas têm um papel essencial na mudança cultural na base da sociedade, nessa visão de mundo, na transformação de valores, num novo jeito de se relacionar, não só entre os seres humanos, mas com os seres vivos do planeta. Mas a gente precisa ganhar escala. A gente não pode ficar apenas com projetos fragmentados como quase isolados. A gente precisa incidir em políticas públicas, especialmente políticas públicas que sejam estruturantes, políticas públicas que deem escala a essas transformações, que busquem capilarizar
essas mudanças culturais dos territórios, que busquem enraizar isso na base da sociedade. E para que isso funcione, é preciso ter sustentabilidade ao longo prazo, né? É preciso que a gente ganhe fôlego para que essas iniciativas tenham articulação, tenham sinergia, consigam impactar esse território de forma coordenada e não de forma pontual e fragmentada. Então, incidência em políticas públicas é um aspecto essencial para que a gente transforme uma micro-revolução numa macro-revolução, vamos dizer assim, para que a gente amplie a potência dessa nossa micro-revolução. Bom, então, recapitulando, eu falei até aqui sobre perspectivas para uma educação ambiental revolucionária que vão na direção da indignação, da conexão com a terra, com o território, com o bem comum e com a espiritualidade. Falei sobre o mergulho ao mundo, uma perspectiva da pedagogia científico-espiritual, de uma ciência engajada, militante, decolonial, uma espiritualidade laica, crítica e prática. E falei sobre a potência das micro-revoluções para a transformação de territórios e a busca continuada de incidência em políticas públicas estruturantes que deem escala a essas transformações. Para isso, um aspecto essencial é a formação de formadores, a formação de pessoas, lideranças, multiplicadores, educadoras e educadoras que assumam no seu cotidiano essa intencionalidade pedagógica. E aí não importa se esse profissional atua como médico, como professor, como secretário, recepcionista, não importa a atuação profissional, a atuação militante dessa liderança, dessa pessoa. Importa que ela tenha na sua ação cotidiana esse compromisso pedagógico de uma transição para sociedades sustentáveis, para uma sociedade pautada pela qualidade de vida, pelo bem-estar para todos os seres habitantes desse planeta. Né? E aí os processos educadores, ambientalistas, revolucionários têm como centralidade a formação de formadores para que a gente possa ganhar escala, numa perspectiva de educação ambiental que seja continuada ao longo do tempo, permanente em todos os espaços, articulada nos territórios, com o contexto local e para a totalidade de habitantes nesse planeta Terra. Então imagina se tivermos mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões agora, de seres humanos, de pessoas vivendo nesse planeta, que se entendem como educadoras e educadores ambientais nessa perspectiva revolucionária, que está pautado pelo amor, que está pautado pela solidariedade, que está pautado pela generosidade, né? Pelo cuidado uns para os outros. Né? Leonardo Boff fala sobre a ética do cuidado. Né? Como que a gente pensa uma ética, uma cultura baseada no cuidado, baseada nesses valores que são fundamentais para a convivência humana. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente tem uma educação ambiental verdadeiramente revolucionária e que pode ter um impacto significativo nas mazelas que vemos hoje no nosso mundo. E aí, estou finalizando aqui o meu tempo, eu quero fechar com uma citação do Paulo Freire que muito me inspira nessas reflexões. Cada vez mais nos convencemos da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam a revolução como um ato de amor. Para nós, a revolução que não se faz sem teoria da revolução e, portanto, sem ciência, não tem nesta uma inconciliação com o amor. Não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vai deixar de ser amorosa. Então, que possamos buscar cada vez mais no nosso cotidiano sermos esses educadores, educadoras, revolucionários, amorosos e solidários no nosso cotidiano. Obrigada. E depois eu vou compartilhar a fala toda.
Muito agradecida. E agora, que responsabilidade. Muito obrigada, meninas, tá? Vocês compartilharam. Como eu falei, estou aqui para aprender, então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, que não é minha, sozinha, solitária, é uma experiência coletiva, ela é produzida coletivamente. Então, eu sou a professora Thaís, eu sou do Paraná, eu venho de uma instituição que é pequena em tamanho, mas que tem uma potência em termos de desejo e vontade de fazer uma educação para a sustentabilidade e também uma educação voltada para a questão ambiental. Então, mesmo com esses micropassos que é o que tivemos até hoje, nós estamos dando, nós já nos colocamos à disposição para sermos formados por vocês. Eu já quero fazer inscrição, então, porque nós precisamos de formação. Estamos trabalhando muito com uma busca de um coletivo pequeno que vem discutindo, que vem interagindo e que vem buscando, fundamentar e embasar esse caminho, que não é um caminho simples e fácil, é um caminho árduo, porque é praticamente na contramão daquilo que é produzido e realizado e feito dia a dia dentro das nossas casas, dentro dos nossos espaços coletivos, como institucionais, como a escola, a universidade. Então, nós temos uma vontade muito grande de aprender e de fazer acontecer, mesmo que seja apenas uma gotinha lá no oceano. Tá? Então, como eu falei, sou professora, eu sou filha da casa, eu fiz meu doutorado aqui na UFBA, fiz meu mestrado também aqui na Universidade Federal da Bahia, o doutorado em educação, o mestrado na área da dança. Eu sou, como a Manuela falou antes, sou pesquisadora de comunidades tradicionais, caiçaras e quilombolas. Então, aprendi muito sobre educação ambiental com essas comunidades também. Aprendi muito, apesar de não ser o foco da minha pesquisa, ela está presente nas minhas pesquisas de educação ambiental, porque as lideranças quilombolas ou caiçaras, elas têm uma relação com a natureza muito diferenciada e muito mais aproximada, que é esse mergulho que você fala. Eu sinto, que eu notei, que eu estou no mergulho ao mundo, eu falei, as comunidades tradicionais vivem isso, experienciam isso o tempo todo e nos trazem esses elementos para que a gente pense também sobre esse nosso estar no mundo. E aí eu vou falar um pouco aqui, é algo que me compõe enquanto docente, enquanto pesquisadora, mas principalmente enquanto ser humano, em construção e tem muito a aprender ainda. Então, podem depois levantar questionamentos e alguns eu posso não saber responder, mas a gente vai buscar. Você finalizou com o Freire, eu vou começar com o Freire, e aí eu trago, quando você fala em conexão, eu penso no diálogo. E esse diálogo que é corporal. E aí eu trago esse diálogo como esse encontro amoroso dos homens, medializados pelo mundo, que eu pronuncio, e ao pronunciarem eu transformam, e a partir disso humanizam os processos. Eu entendo como Freire a importância do diálogo, a importância de entendermos, nos entendermos enquanto parte de algo que precisa ser construído coletivamente e parte de algo que é tão importante quanto a outra parte, não mais, mas de uma forma horizontalizada, olhando para esse diálogo como uma forma de conexão com a terra, com o mundo, com os outros, e que possibilita a nós uma localização dos processos, que talvez seja um caminho que a gente precisa buscar para aprender com a própria natureza como agir, como viver, como poder conviver nesses espaços de forma respeitosa. Como eu falei, eu fiz uma inversão da minha apresentação para tentar fazer um link aqui com a prof. Raquel. Claro, como eu falei, com muita responsabilidade essa conexão. Então, essa minha primeira parte da fala, eu vou trazer um lugar de trabalho, que é hoje onde eu estou, não eu apenas, tenho duas professoras aqui também presentes, a professora Maralice e a professora Eliane. O projeto extensionista, então, volto
E quando ela foi criada, todo o projeto extensionista de pesquisa, tudo isso faz com que aumente o ICMS ecológico, porque está diretamente relacionado às unidades de conservação ambiental, os projetos. Automaticamente, nós temos uma medida das tábuas que são realizadas pelo IAT, que é o Instituto de Água e Terra, e essas medidas, conforme a quantidade de projetos que a gente realiza, elas também têm um aumento desse valor e automaticamente o nosso repasse é aumentado também. E isso vai para todo o município, não fica só na instituição, é um benefício para o município inteiro. Então esse recurso não é todo utilizado na instituição, é para todo o município. Hoje então nós temos 3 unidades de conservação ambiental. Uma delas é muito interessante falar, que é o Parque Ecológico Tamarindo, que ele é o antigo lixão da cidade. Então ele é o nosso antigo aterro sanitário, que foi transformado em uma unidade de conservação ambiental. E nós chamamos ele de laboratório de céu aberto, porque a gente vê como a natureza é resiliente e ela se regenera, mesmo com aquele montante de lixo que tem ali embaixo da terra. Então nós fazemos visitas, vocês vão ver algumas imagens aqui dos nossos alunos em campo, eles participam das atividades, eles vão a campo dentro desse projeto de educação ambiental, buscando compreender um pouco disso a partir da experiência que você trouxe muito bem, a partir do sentir, do vivenciar, do construir. Então, hoje nós, no município, estamos entre os 20 municípios que têm o maior repasse de ICMS do Paraná, mas somos um município muito pequeno, nós temos 17 mil habitantes, dá para conhecer quase todo mundo. E a gente conhece quase todo mundo. Sai na rua, 2 quadras é cruzada. Você vai fazendo papo, conversando, então se você não quer ser visto, não sai de casa. Se tem pressa, peça para alguém fazer para você, senão você não dá conta. E aí, quando foi criado o currículo dos cursos da instituição, para vocês terem noção então do tamanho da instituição, nós temos 3 cursos apenas, porque apenas não, são 3 cursos muito importantes no contexto local e regional. É o curso de pedagogia, porque a gente trabalha com formação de professores, com esse eixo central e transdisciplinar da ambientalização dos espaços educativos sustentáveis. Então a gente tem no nosso currículo os 3 cursos da pedagogia, da administração e da tecnologia em desenvolvimento e análise de sistemas. A gente tem esse eixo de educação ambiental e sustentabilidade. Então todos os nossos projetos de TCC, relatórios de estágio, toda a nossa ação extensionista está vinculada à questão do meio ambiente e sustentabilidade. Então nós não dissociamos nenhuma ação interna da instituição na realização por conta desse eixo, que é um compromisso institucional nosso, com a comunidade, e é uma responsabilidade socioambiental que nós assumimos também quando a instituição foi criada. Então esse é o projeto que a gente traz para vocês. A gente traz muito essa relação da consciência, e aí eu trago aqui Mauro Guimarães para falar um pouquinho da importância da praxis da educação ambiental, mas eu também trago o Freire. Paulo Freire fala que a gente precisa de engajamento histórico para que a gente consiga desenvolver uma consciência crítica da história. E só com a consciência crítica da história que é possível uma revolução. Então, ele traz essa perspectiva da importância da conscientização e a importância da praxis. E também essa praxis fundamentada no diálogo. Então, por isso que eu trago agora algumas ações, gente, que talvez para mim são muito amorosas essas ações, porque são ações que acontecem lá dentro do centro de referência e assistência. Nesse dia, nós então apresentamos para as crianças o Miocário. Foi falada a importância do Miocário, a possibilidade de cada um deles ter um Miocário dentro da sua casa. Então, na imagem do lado, eles estão criando um projeto de Miocário. Então, eles estão arquitetando como é que eles chegariam em casa e transformariam aquela experiência em um projeto de Miocário. Alguns deles realizaram o projeto, mandaram fotos para nós, então a gente tem registros de que isso foi algo que reverberou em uma ação
recicla, que é a seção da reciclagem. A gente viu o caminhão da CETRIC, lá que é o nosso caso, deixando lixo. A gente viu a separação do lixo, as crianças foram conversar com as pessoas que fazem essa separação. E foram perguntar, o que eu faço para melhorar? Como que eu posso te ajudar? Então, na próxima imagem, aqui as crianças viram também uma pegada de uma onça, e eles ficaram pensando em muitas coisas, mas será que é uma onça? É gato do mato, né? Então eles viram uma pegada, eles estavam super com medo que ia terminar o parque por conta da pegada. Mas, enfim, esse é o nosso coletivo de crianças, em média são 20 crianças, às vezes mais adolescentes. Aqui a visita então para a associação Recicla, então, esse foi o momento que as crianças viram, né, o momento em que chega o caminhão do lixo, eles viram o que chega com o caminhão do lixo, que seria apenas recicláveis, mas não são apenas recicláveis. Aí eles, depois que chegou o caminhão, são mulheres que trabalham lá fazendo essa separação do lixo, apenas mulheres, meninas jovens, e acredito que a mãe delas, né, para pode confirmar, é a mãe e as filhas, e aí eles começaram a perguntar, o que você já encontrou mais, né, diferente do lixo? Daí elas contaram, já tem animal morto, junto com o lixo reciclado. Veio o animal, uma entrevista que a Mara realizou com os antigos catadores naquele lixão que virou parque, eles encontraram criança lá, perto de criança. Então, sim, a vida do catador reciclável, da pessoa que trabalha nesse lugar final, onde chega aquilo que nós produzimos, gente, se a gente não acessa, a gente não tem consciência, né, do que é que precisa ser feito para melhorar. Ou quando a gente vai jogar o lixo no lixeiro, por exemplo, que tem preguiça de dar alguns passos a mais para colocar no lixo reciclável, aí a gente começa a repensar todas as nossas ações cotidianas e tudo aquilo que a gente está promovendo, né, enquanto ser humano nesse mundo. Outra coisa que as crianças perguntaram, o que é de valor que eles já tinham encontrado, que no lixo sempre tem coisa boa, né? Ela falou de bolsa de couro, e aí eles perguntaram, você usa? Ela, sim, ontem encontrei uma panela, estava boa, eu higienizei e levei para minha casa. Então, assim, eles vendo o reaproveitamento também daquilo que para mim é lixo, né, talvez para o outro não seja lixo. Então, também rolou essa discussão ali com o pessoal que trabalha na associação Recicla. Aqui é o momento de plantio de árvore, tá? Então aqui nós somos, eu esqueci de falar, mas nós somos em 4 nesse projeto. Eu, o professor Claudemir, que está aí, e 2 alunos de pedagogia, que inicialmente, ano passado, eles começaram voluntariamente no projeto, e como nós somos uma instituição municipal, nós não temos bolsa para pesquisa, bolsa para extensão, porque nós não temos um CNPJ próprio, então não temos vinculação a CAPES. Então para nós é muito difícil fomentar pesquisa e extensão. Então eles iniciaram voluntariamente e hoje a gente conseguiu contratar uma aluna como estagiária do município e ela está fazendo trabalho remunerado nesse ano. Mas durante o ano passado, ali de julho a dezembro, foi o trabalho voluntário. Então nós somos em 4. 2 alunos, um de terceiro período hoje, um de sétimo período e o professor Claudemir e eu. Aqui então eles estavam plantando uma figueira e depois disso eles levaram mudas para casa, eles pintaram os vidros que eram vidros que tinham compotas, né, que seria o lixo, eles pintaram e prepararam a muda para levar para casa. Então a gente ganhou as mudas da SEMA, pela Secretaria do Meio Ambiente, e as crianças levaram para plantar nas suas casas. Então eles tiveram a experiência de como plantar, né, que nesse vídeo até não sei se dá para ver, o professor explica, ele colocou da terra, eles ajudaram a fazer o braço. Não sei exatamente se está correto, 100% correto, né, que as nossas vivências são muito na boa vontade, com pouca formação real, assim, então por isso que eu digo que precisamos de formação. Mas há uma participação das crianças constantemente. E há uma alegria de participar do projeto. As crianças são felizes, elas gostam das ações, elas amam sair do Brasil e ir para campo, elas amam a atividade de campo. E isso para nós é muito bom, porque nós também amamos. Ok, fechei a ideia do projeto de extensão e agora vou falar um pouquinho sobre essa liderança quilombola.
Esse quilombo que eu pesquisei, ele fica dentro de uma área de proteção ambiental, dentro de uma APA. Tá? Então, ele fica na cidade de mais difícil acesso do Paraná, que é Guaraqueçaba. Então, você chegando em Guaraqueçaba, tem uma estrada, a Guaraqueçaba, por exemplo, de barco, gente, são muitas horas. Não sei se alguém conhece Guaraqueçaba aqui. Não? Quero conhecer. Então, é muito distante, por exemplo, de Paranaguá, que é um lugar que você tem que pegar barco para chegar até Guaraqueçaba. Tá? Então, são 6 horas de barco, se for um barco, isso. Ou então, se você pegar um barco rápido, que são poucos que tem, aí você leva 3 horas, 3 horas e meia. Quando você chega em Guaraqueçaba, você precisa pegar uma estrada de 2 horas de pedra para chegar no quilombo Patuba. As 2 horas é porque se andar muito rápido, quebra o carro, porque é muita pedra, pedreira, pedreira, pedreira. Tá? Então, é um espaço de muito difícil acesso. O professor Hilton, hoje ele é professor aposentado e também é agricultor. Vou contar um pouquinho da história de Hilton para vocês. Esse cara maravilhoso, que é admirável. Quando falou de educação amorosa e solidária, eu pensei que eu tinha que falar de Hilton, pela história de vida dele. Então, ele com a família, ele tinha, vou falar de números que eu esqueci, mas no livro dele está detalhada a data que ele foi morar no Batuba. Eles eram de Rio Verde, um outro quilombo em Guaraqueçaba também, mas a terra não estava produtiva, eles tiveram que ir para Batuba, que era uma terra mais produtiva. Nesse processo, gente, olha a distância do quilombo até a cidade. Eles eram em 5 irmãos. 2 deles morreram ali em Batuba por falta de vacina e de atendimento médico e de assistência. Nisso, o professor Hilton era criança ainda, ele decidiu que na vida dele, ele não veria mais criança morrer por ausência de vacina. Quando ele tinha 15 anos, ele começou a atravessar a estrada, mata dentro, para buscar vacina. Ele chegava até a Guaraqueçaba, pegar barco, para ir para Paranaguá, para buscar vacina, para dar vacina para as crianças do quilombo. Ele também, com 14 anos, ele foi para a escola para ser alfabetizado. Quando ele chegou na escola, ele era o único menino negro na escola. Ele tinha um saco para escrever e um toco de lápis. E todas as crianças que frequentavam essa escola do Batuba eram filhos de fazendeiros, né? E ele era excluído o tempo todo. E ele disse que ninguém mais, as crianças, ia passar por um processo de exclusão como ele estava sofrendo e passando. Ele voltou para casa, ele é filho de pais analfabetos, avós analfabetos. Ele alfabetizou todos os irmãos em casa, porque só um podia ir, porque só tinha um toque de lápis. Então, como ele era médico de destreza para a aprendizagem, ele falou que ele sofreu, mas que ele aprendeu. Porque ele estava lá para aprender, independente do sofrimento que ele tinha que passar. Então, ele alfabetizou todos os irmãos e ele também virou professor dessa escola. E ele foi professor dos filhos dessas pessoas que estudaram com ele, dos netos dessas pessoas que estudaram com ele. E ele falou que ele ensinou essas crianças a serem diferentes dos pais, que foram os coleguinhas dele, a partir de uma educação mais amorosa, a partir desse espaço de solidariedade, dessa construção do quilombo, que é uma ideia de comunidade e que precisa também estudar acima de tudo. E o novo livro, eu trago aqui um trecho do poema, e eu vou dizer o porquê. Que o processo de sofrimento, a minha triste história de vida, é que o Batuba era muito produtivo. Então eles produziam muito no Batuba, eles dançavam com fandango caiçara, e o fandango era paga de trabalho, porque eles faziam a colheita, e depois da colheita eles pagavam com o fandango, porque não tinha dinheiro para pagar o vizinho. Quando veio esse processo em 1985, a criação das áreas de proteção ambiental, tudo mudou. O jeito de vida no Batuba mudou. Eles não podiam mais plantar do jeito que eles plantavam, eles não podiam mais comer aquilo que eles eram acostumados a comer, eles não dançavam mais fandango, porque não tinha paga de trabalho, eles não tinham dinheiro para pagar um rabequista ou um violeiro, porque tudo envolvia o trabalho. E o trabalho deles foi obliterado pelo processo ambientalista. E eu trago aqui bem específico a data do poema 1987, que é quando ele sente que ele é penalizado pela política pública. Ele sente que ele tem que deixar de dançar, ele tem que deixar de viver aquilo que ele
mobilizar muita coisa no meu corpo. Mas eu vou deixar aí para alguns de vocês ou alguma outra pessoa refletir isso comigo. Eu fiquei pensando, perguntando por essa relação de proximidade, afastamento ou uma outra relação entre a ideia do amoroso ou do amor no contexto da educação, da cultura e a solidariedade. Não sei falar por quê, mas para mim tem uma tensão ali. Isso é uma coisa, só para vocês se referir, como que vocês percebem. Eu sinto como coisas diferentes. Essa é a minha colocação. Mas para conhecer o lugar de você, eu fiquei me perguntando também a propósito de, acho que foi Tais que trouxe a citação de Paulo Freire, que acabava com a ideia da humanização de todos, não me lembro como é, mas eu me perguntava por essa ideia de humanizar, porque vejo isso, né? Essa ideia do meio ambiente ao serviço do ser humano, de começar a dar bem grandona, é um processo de humanização. Então, será que essas respostas ou essas alternativas revolucionárias, amorosas, têm que vir só da humanização desse processo? Isso é uma segunda coisa. E eu me perguntei também pela ideia da sustentabilidade. E como essa sustentabilidade ou sustentabilidade, claro, tem a ver, ou a gente aproxima diretamente com o meio ambiente, né, a ecologia, mas tem muitas outras áreas que eu ainda não sinto muito presente nesses dias. Seminários, bem ampliamente falando. A inclusão, por exemplo, ou acho que no projeto de Ricardo não conheço bem o projeto, algo que está fazendo diferença no contexto, né, de vulneração do direito das pessoas nos contextos, sei lá, mas como que vocês percebem essa ideia de sustentabilidade além da ecologia? Isso. Você falou que você percebe divergência entre o conceito de solidariedade e de amor? É isso. É isso, eu sinto diferente. Por quê? Não sabe, eu vou essa pergunta. Eu sinto. Não, eu sinto. Eu penso, por exemplo, na referência, eu gosto muito do funcionamento natural. Aí ele fala do emocional, de que os seres humanos são seres amorosos e que o amor e o emocional é um campo de ação para a gente se relacionar mesmo. E eu sinto que a solidariedade tem algo mais próximo da ideia, posso estar errada, né? Mais de beneficência, sabe? De algo que a gente vai para ajudar o outro. Eu sinto super afastado uma ideia da outra, mas tem a ver com umas minhas referências. Aí eu queria ouvir como é para vocês, nos seus contextos. Eu queria falar um pouquinho, porque talvez pelo uso da palavra em português, solidariedade não é como caridade, né? Não é beneficência. E penso muito mais a solidariedade com o senso de comunidade que bem trouxe a professora Raquel. E esse amor, ele se vive em senso de comunidade. Seres humanos são amorosos porque são animais que vivem em bando. Então, essa solidariedade que a gente trouxe no tema, ela está muito mais relacionada com esse senso
compactuo com a sua compreensão e entendo da seguinte forma: amor é uma coisa de troca, né? Se dá numa relação próxima, tem vínculo, tem conexão. A solidariedade é um amor pela humanidade. Eu não preciso te amar para ser solidário. Eu me identifico com a sua dor e sou solidária com você. Então, é diferente de fato de amor, mas é uma espécie de amor no reconhecimento da nossa igualdade como humanos. Então, é essa a dimensão da solidariedade. E parece ser amor, mas não é. Eu não preciso nem conhecer quem eu me movimentar, como as catadoras dizem. Eu não as conheço, mas eu me vejo a pessoa, quando eu pego um pote de leite que eu vou usar, uma caixa de leite, eu lavo, porque senão a pessoa que vai receber vai estar podre aquilo lá, né? Então quando ela abrir, então eu me identifico com ela, e por isso eu lavo. Não sei quem é. Essa que é a diferença do amor e da solidariedade. Eu não preciso amar para ser solidário. E será que no contexto da educação, o direito da outra pessoa que está nessa relação de educação é a educação amorosa e não necessariamente uma educação solidária? Sociologicamente, o conceito de solidariedade é bem instrumental, porque ele foi criado pelo Durkheim é um autor funcionalista. Então, é a peça da engrenagem que vai complementar um tipo de organismo social. Então, você não está absolutamente errada, não é totalmente errada, mas assim, o conceito, a apropriação social que se faz no termo de solidariedade é esse que elas falaram, né? É uma relação de empatia com o outro, né? Então eu sou solidária à medida que eu tenho uma empatia com, entendeu? Eu penso que o espanhol tem o mesmo sentido, né? Eu sou empático a você. Isso quer dizer que eu te acolho, eu acolho as suas dores. Eu não estou no seu lugar, porque é impossível, mas de alguma forma eu acolho aquilo. E esse é o sentido de educação solidária, de pensar esse senso do coletivo, sabe? Mas eu acho que me incomoda essa ideia fica no plano da vontade. Eu posso ser ou não ser solidária, mas eu sinto que essa ideia da educação amorosa, ela pode ser instalada em direito. Ela é mais potente. Que solidariedade pode parecer tipo, sei lá, o Itaú fazendo, uma grande empresa fazendo uma ação de solidariedade, tipo isso, você pensou? Então, tipo, sabe, grandes empresas doando para uma galera e é isso é o máximo que eles podem fazer. E às vezes a palavra solidariedade traz isso, tipo, a isenção de qualquer crítica, isenção de qualquer coisa, só fiz o bem e é nóis. E eu acho que traz um pouco isso. Eu boto fé na crítica da palavra. Tá ligado? Não sei se é isso. Desculpa. Essa discussão de ideias, né, na verdade são discussões do humanismo, né? Do humanismo que quer ser construído para ser humanidade, né? Porque nós somos uma humanidade ainda muito do ter e não do ser. Isso de maneira geral. A especificidade humana, né, nas relações estabelecidas entre os próprios seres humanos e os seres humanos com a natureza, que é o diferencial de ser humano, diferente de outras